Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de receber aqui o Dr. Bruno Ferreira. Dr. Bruno, um brinde à vida. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Muito obrigado, Ian, pelo convite. Dr. Bruno Ferreira é urologista e claro que nós vamos falar aqui da saúde do homem. O homem tem dificuldade de cuidar da saúde, Dr. Bruno? A gente tem visto, né, uma mudança, né, nessa questão do homem, né, da saúde do homem, mas assim, a gente ainda vê muita resistência, né? Os homens, em geral, a gente vê, eles procuram um consultório, em geral acompanhados por familiares que se interessam pela saúde dele, né? Ele mesmo, muitas vezes, não está muito interessado, apesar de que a gente está vendo uma mudança nisso aí também. Mas, em geral, vem acompanhado da esposa, da filha, né? Em geral, é uma pessoa do sexo feminino, né, que acompanha o homem nessa consulta com o urologista, né? Mas a gente tem visto que hoje, cada vez mais, principalmente homens mais jovens, vêm procurando ajuda com o urologista, não só com problemas da próstata, outros tipos de problemas, né, da parte urinária, da parte sexual, e que a gente tem que conviver e atuar, né, na saúde desses homens também. O senhor falou na questão sexual, o urologista também trata dessas disfunções sexuais? Sim, sim. Doutor Bruno? Grande parte, né, dos nossos atendimentos são com homens que têm distúrbios da parte sexual, seja ela uma ejaculação precoce, uma disfunção erétil, né, um problema de impotência. E nesse tipo de situação, a gente tem que fazer uma abordagem geral, né? Porque vários problemas podem estar relacionados com esses problemas, né? Desde a parte psicológica, né? Quanto a parte realmente orgânica, que a gente fala que é a parte do organismo, né? do homem que pode ter alguma disfunção que está contribuindo para esse problema. Esse tipo de procura, doutor Bruno, são homens de todas as idades ou tem uma idade mais específica com a questão da disfunção todas as idades sexual? A gente vê todas as idades. Em geral, os pacientes que são mais jovens, eles nos procuram com problemas psicológicos, né, mais da parte assim mesmo mental, né, que estão afetando a parte sexual. Enquanto que os pacientes mais velhos, que também procuram, né, essa parte com a gente, são realmente com doenças crônicas, né, pacientes que têm problemas de pressão alta, diabetes, e que culminam tendo um problema da parte sexual. Então interfere a questão da hipertensão, tudo isso. Com certeza. Doutor Bruno, a mulher, quando ela tem a primeira menstruação, a gente vai ao ginecologista, logo de imediato, para acompanhar e tudo. Qual é o momento do homem procurar um urologista? Olha, o momento varia muito, né? A gente trabalha, né, o especialista, né, o urologista, ele trabalha com o paciente em todas as faixas etárias, desde bebês até a idade adulta e idosos. Do bebê, deixa eu só saber o que é que leva um bebê para o urologista. Pronto, o bebê muitas vezes são problemas da parte urinária, fimose, que é um dos problemas que acomete mais, né, a região genital da criancinha, do bebê e da criança, né? Parte de hérnias, muitas vezes os pais nos procuram porque a criança está com uma hérniazinha que está descendo ali para o saco escrotal, para o testículo, entendeu? Entendi. Então, a gente atua nessa área também. Mas, em geral, assim, não existe, né, não existe uma coisa, um marco do corpo do homem. Uma sinalização, né? Que vai levar ele a procurar o urologista. Como na mulher, você
citou, né? Eu acho que, na verdade, são as demandas que acontecem. Adolescentes procuram muito a gente quando tem problemas de ejaculação precoce, essa parte sexual. Os adolescentes procuram bastante para a gente, ou então nos momentos em que acontece DSTs. Né? O paciente inicia a relação sexual, a vida sexual, e começa a ter problemas, eles nos procuram. Mas o carro-chefe mesmo da nossa profissão são os pacientes mais idosos. Mais idosos, mais que é idosos para tratar da... que nos procuram pela parte mesmo da próstata. Né? A próstata, doutor Bruno, o senhor disse que não tem uma sinalização para ir ao urologista, mas para a questão da próstata tem os sintomas, não é? A partir de que momento é preciso ter esse alerta da próstata? A próstata, ela é um órgão que, digamos assim, eu gosto bastante de falar isso, ela às vezes pega o homem de surpresa. Né? Sim. Muitas vezes o homem não sente nada, não tem nenhum sintoma da parte urinária e, de repente, acontece alguma coisa. Né? Que tipo de coisa? Em geral, os sintomas mais frequentes são da parte urinária. Sim. O homem começa a ter dificuldade para urinar, tendo que fazer força, né? Aumenta a frequência que ele vai no banheiro. Muitas vezes a gente atende pacientes, senhores, né, idosos, que vão ao banheiro durante a noite 5, 6, 10 vezes. Nossa. Você imagina o paciente se levantar da cama, não dorme, 10 vezes durante uma noite para urinar. Né? Ou então ele está com aquele fluxo muito lento, tenta urinar, não consegue, né? Tem que fazer força, né, para conseguir o jato urinário. Então, em geral, são esses sintomas e que muitas vezes eles vão dando já sinais. Às vezes o paciente começa a ter esses sintomas e muitas vezes ele acha até que é normal. Né? Não, doutor, é da idade. Né? E a partir de que idade começam a aparecer esses sintomas? Já que em geral, depende muito, né, de paciente para paciente, mas em geral depois dos 50 anos. Depois dos 50, a próstata já começa a dar sinais. Exato, exatamente. Porque a próstata é um órgão que inevitavelmente ela vai crescer. Todo homem enfrenta um crescimento de próstata. Alguns mais, outros menos. E esse crescimento traz problemas como câncer? Não, aí é o X da questão. A próstata, ela em geral dá dois problemas. Sim. Um é o crescimento da próstata e o outro é o câncer de próstata. Sim. Esses problemas eles podem acontecer juntos. Nossa. O homem pode ter um crescimento da próstata e, ao mesmo tempo, ter um câncer de próstata. Tá. Como também eles podem acontecer isolados. Tem homem que, em geral, tem mais problemas só de crescimento, mas não tem câncer. E tem homens que a próstata tem um tamanho normal e tem câncer. E aparece o câncer. Mas esse crescimento, ele causa algum transtorno? Sim. Muda a vida do homem? Quando a próstata cresce, em geral, ela causa esses sintomas que eu estava falando. Entendi. Os sintomas da parte urinária. Né? O câncer de próstata, que em geral é uma doença silenciosa, ela não dá sintomas quando é um quadro inicial. Então, no momento, por isso que é importante a prevenção, né? O homem ir ao urologista mesmo sem sentir nada. Sem sentir nada. A partir de 50 anos a partir de 50, antes, né? A gente antecipa para 45 anos quando o paciente apresenta história familiar. Ou então quando o paciente é da raça negra. Porque os pacientes que são da raça negra, eles têm um potencial de ter uma doença de próstata mais grave. Um câncer de próstata mais agressivo. Entendi. Então, nesses casos, a gente antecipa para 45 anos o início da prevenção. Certo. Então, nós vamos falar, doutor Bruno, da questão da prevenção e também de novidades no que diz respeito à cirurgia, né? Sim. E ao temido exame de próstata também. Tá certo. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso.
Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, hoje aqui tomando café com o Dr. Bruno Ferreira, urologista. Eu deixei várias questões lá no bloco anterior. Vamos começar pelo exame, né, Dr. Bruno? Novembro é o Novembro Azul, onde se faz muita campanha para os homens despertarem para a importância da prevenção. Exatamente. A prevenção é o exame, o temido exame? Sim. Na verdade, a prevenção do câncer de próstata, que a gente fala, né? São várias coisas que são feitas, né, no consultório da gente. O exame do toque é uma delas, né? O preventivo da próstata, como a gente fala, né, o exame preventivo, ele na verdade ele se trata de um momento em que o paciente vai para a consulta, né? Como a gente vinha conversando, o paciente pode já ter algum sintoma da parte urinária, ou ele vai para a consulta sem sentir nada. Como a gente estava conversando, devido ao câncer de próstata ser uma doença silenciosa na maioria das vezes. Então, após a consulta e toda a história do paciente, se coletar a história do paciente, nós solicitamos exames laboratoriais, tá? Desses exames, o mais importante é o exame do PSA, né? Que é o exame de sangue, que é uma substância que a próstata produz e que corre na corrente sanguínea da gente, né? E essa substância, ela aumenta quando o paciente tem problemas na próstata. Tanto problemas benignos, que é o crescimento, quanto problemas malignos, que é o câncer. Então, o PSA, ele aumenta nessas situações. E o famigerado exame do toque. Por que ainda é tão temido? A gente fala tanto sobre isso, alguns homens que fazem dizem que é muito simples. Não tem outra forma, não, para fazer esse exame, doutor Bruno, diante de tanta evolução, tanta, né? Assim, todo mundo, os homens, né, eles têm essa ansiedade, né, esse medo de chegar no consultório e saber que será realizado o exame do toque, né? Alguns pacientes até perguntam, doutor, não inventaram ainda uma coisa melhor, um laser que identifica os problemas da próstata? O grande problema é que é aquela história. Ainda não inventaram nada melhor que o dedo, tá? Tem que ser introduzindo mesmo o dedo, né? Porque o que acontece? O intuito do exame do toque é sentir a consistência da próstata. Tá? Se ela está grande, se ela não está, né? Se ela está, em geral, quando o paciente está com câncer de próstata, ela fica endurecida. A próstata, a consistência normal, ela é uma consistência molinha. Sim. Tá? Você sente como se ela fosse assim, a consistência de uma borrachinha, aquelas borrachinhas brancas, né? E quando você sente que existe uma petrificação, ou seja, existe um termo que a gente usa, próstata pétrea. Sim. Ela fica tão endurecida que parece uma pedra. Né? E nesses casos é indicativo de ser um câncer de próstata. Entendi. Tá? E assim, não se inventou nada que conseguisse identificar isso se não fosse realmente o exame do toque. Entendi. Tá? Outras coisas que a gente identifica também no exame do toque é se existem nódulos. Tá? A gente consegue palpar. E o nódulo pode ser também uma suspeita de câncer de próstata. Tá? E detectado o câncer, doutor Bruno, tem cura se detectado rápido? Como é hoje o tratamento? Sim. Quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de cura, né? Por isso que é importante o homem procurar e fazer a prevenção e ser identificado o problema no momento em que ainda há possibilidade de cura. Né?
Quer dizer assim, tira a próstata, aí o homem não é mais homem, isso tem fundamento? Assim, na verdade, antigamente, quando não tínhamos tanta tecnologia, que grande parte das cirurgias eram feitas da maneira convencional, convencional que eu digo é aberta, né, com corte, né? Existiam muitos casos, né? Ainda existem, mas existiam muitos casos em que o paciente realmente ficava impotente. E ele evoluía para a disfunção erétil. Mas por que acontece essa disfunção erétil? Porque a próstata é um órgão em que os nervos da ereção, que levam o comando, né, e levam o comando do pênis ter a ereção, eles passam colados na próstata. Entendi. Então, quando se manipula, se faz a cirurgia, a prostatectomia, que a gente chama, né, que é para tirar a próstata, esses nervos, eles são manipulados. Hoje em dia, nós fazemos uma cirurgia que preserva esses nervos. De que forma? O senhor fez um curso ou uma especialização, é essa questão da cirurgia robótica? Exatamente. Hoje em dia, com a tecnologia, né, com o advento da cirurgia robótica, nós conseguimos realizar uma cirurgia em que se preservam esses nervos. E não vai atingir a sexualidade. Isso. O intuito é diminuir ao máximo essa sequela. Sim. Tá? Porque isso é como se fosse uma certa sequela do tratamento, né? Uma coisa que o tratamento está causando. Mas com o advento da cirurgia robótica, os nervos têm uma taxa de preservação bem mais alta. Tá? E aí, dessa forma, a gente consegue devolver ao paciente que ele, após o tratamento, ele não fique com essa disfunção. Entendi. E isso é recente, essa cirurgia? Pelo menos aqui no Ceará? Bom, as primeiras cirurgias robóticas, antes de chegarem aqui no Brasil, começou no exterior, nos Estados Unidos, né, em geral, onde se iniciam essa tecnologia, está com em torno de 20 a 25 anos, né, já há um tempo. Mas já está bem mais moderno, se modernizando, né? Hoje, em Fortaleza, nós contamos com essa tecnologia. O Hospital Monte Clínico, hoje é o único hospital em que existe uma plataforma robótica, que é possível se fazer esse tipo de cirurgia, mas já estamos com promessas de chegarem novos robôs aqui em Fortaleza. Na rede pública, o senhor vislumbra essa possibilidade, doutor Bruno? Bom, ou é algo impensável? Rede pública ainda, realidade Ceará, não temos, né? Algumas cidades de São Paulo, né, do estado de São Paulo, o Instituto do Câncer de São Paulo, oferece. Já existe plataforma robótica pelo SUS. E o índice de câncer de próstata é muito elevado ainda? O senhor vai responder no próximo bloco. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Seguindo aqui, tomando o nosso café com o Dr. Bruno Ferreira. Dr. Bruno, o índice de câncer de próstata ainda é preocupante? Aqui no Ceará, no Brasil, como é que estão as estatísticas? Excelente pergunta, tá? O câncer de próstata, para você ter ideia, ele é a doença maligna que mais mata o homem. Certo? Sério? Então, o câncer de próstata é o câncer que, fora câncer de pele, né? Porque o câncer de pele, ele é o câncer que mais aparece, né? Mais incide, tanto no homem quanto na mulher, certo? Então, é o câncer mais frequente, digamos assim, né?
Mas tirando o câncer de pele, para o homem, o câncer de próstata ele é o tanto que incide mais quanto que mata mais. Hoje, na verdade, a gente tem descoberto com mais frequência. Existe também esse detalhe. Como o homem tem ido mais ao consultório, tem se preocupado mais com essa questão da prevenção, nós estamos diagnosticando mais. Mais, exatamente. Entendeu? Então, dessa forma, diagnosticando mais, a gente tem a oportunidade de tratar de uma maneira mais precoce, como eu tinha falado, né? Com o intuito de curar, de cura, né? Efetivamente curar. Bom, o senhor falou que todo homem, a próstata vai crescer, né? Independente de raça, de cor, de classe social, né? E isso significa que ele pode passar essa fase sem ter maiores problemas? Bom, é assim, tem paciente que me procura no consultório sem sentir nada. Ele está vários anos aí, às vezes, sem ir ao médico, né? E aí chega um familiar, não, vá no médico, vá atrás de cuidar da sua próstata. E ele chega lá e a gente avalia e muitas vezes ele está com a próstata gigante, próstata grande, mas que não tem realmente nenhum sintoma. Então, isso realmente acontece. Mas é raro, né? Deve ser raro. Não é a maioria dos pacientes, né? Mas existe a possibilidade do homem ter uma próstata crescida, não sentir nada e também isso não está prejudicando a qualidade de vida dele. Uma coisa que os pacientes sempre perguntam é se, por exemplo, doutor, o crescimento da minha próstata vai gerar um câncer? Isso é uma pergunta que os pacientes têm bastante dúvida. E não é uma verdade. Como eu falei, em geral, são coisas que podem acontecer juntos, mas em geral são coisas que aparecem isoladas. Em geral, ou o paciente tem uma próstata crescida ou ele vai ter um câncer de próstata, né? Mas, claro, ele pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Qualidade de vida, alimentação, isso interfere de alguma forma, doutor Bruno? Olha, a gente sempre orienta os pacientes a manterem uma qualidade de vida com um bem-estar, com melhora dos hábitos de vida, atividade física, alimentação. Agora, para a próstata, realmente ainda não existe uma coisa que cientificamente provada em que tenha um benefício de alimentação. Eu vou comer tal coisa e eu não vou ter o câncer de próstata, ou não vou ter aumento da próstata. Diz que tomate, né? É mito, então. Já come tomate que não vai aparecer, a sua próstata não vai crescer, não vai ter problema. Isso aí é mito. É uma coisa que durante muito tempo foi divulgado, né? E não se provou, né? Assim, efetivamente. Doutor Bruno, a próstata é o problema crucial assim na saúde do homem? Ou não? Tem outros que se sobrepõem à questão da próstata? Bom, eu acredito que esteja dos principais problemas, tá? Claro, o homem pode ter problemas cardíacos, pulmonares, hepáticos, né, do fígado, a depender dos hábitos de vida dele, mas com certeza a próstata é uma coisa que vai estar presente na vida do homem, principalmente após os 50 anos. Então, que é aquela idade que eu tinha lhe falado, né? Que é o momento em que o homem precisa nos procurar no consultório. Eu já ouvi ou li algum caso em que o paciente tirou a próstata, mas fez um implante. Existe essa possibilidade para que ele tenha uma vida sexual normal? Tem alguma relação? É assim. Implante de próstata? Não, na verdade, né? Deve ter sido um implante de prótese. De prótese. Prótese de pênis. Né? Quando tira a próstata, pode colocar esse implante de pênis? Como é que funciona, exatamente? Quando o paciente, mesmo se fazendo a cirurgia que preserva os nervos... Sim, essa robótica, né? E tudo. Tem paciente que vai ter disfunção erétil, inevitavelmente. Mesmo sendo feita a preservação, tomando todos os cuidados... Tem paciente que já tinha, na verdade, uma disfunção erétil prévia. O paciente era diabético ou hipertenso, já tomava remédios, e ele já tinha um grau de disfunção erétil. E aí, quando a gente faz a cirurgia da próstata, isso aí se agrava. Né? Nesses casos, a gente tenta tratar primeiramente com remédio.
medicações. Existem aqueles famosos azulzinho, né? Sim. O Viagra, né? Que é o mais famoso, e tem outros, Tadalafila, Cialis. São remédios que a gente trata de disfunção erétil e que parte dos pacientes funciona, né? Nos pacientes em que não funcionam as medicações para melhorar a ereção, a gente pode lançar mão da prótese, do implante de prótese peniana. Ah, entendi. Então, é uma cirurgia que se coloca um dispositivo que simula uma ereção. E o que é que hoje a urologia pode fazer, além dessa cirurgia menos invasiva? Tem outros meios? Tem. Hoje, o tratamento do câncer de próstata, ele Sim. é uma coisa compartilhada, tá? A gente abre o leque de opções para o paciente e o paciente decide junto com a gente, né? Além de cirurgia, existe radioterapia, tá? Radioterapia é uma opção muito boa para tratamento de câncer de próstata. Os pacientes saem curados, né? Olha que bom. Então tem cura, né? Tem cura, tá? Bruno, tem é bom a gente deixar isso bem evidente, com né? certeza. Tem paciente que opta por não operar. E aí ele não vai ficar sem tratamento. Ele pode fazer uma radioterapia. A radioterapia tem altas taxas de cura. Tem o Instagram? Tem, Nós temos o Instagram, Clínica Médica Ariel Scafuri, né? E estamos lá à disposição para tirar dúvidas e fazer o acompanhamento. Dado o recado, doutor Bruno, então segue aí a clínica do doutor Bruno, que ele atende. Vamos ao médico, meninos. E você pode seguir Ian Gomes, jornalista, no Instagram. Doutor Bruno, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui a nossa entrevista, você já pode ir lá, assistir novamente, compartilhar. Assiste o Viver Mais tanto no sábado como na quarta-feira, 11 da noite. Doutor Bruno, obrigada. Obrigado. Por atender o nosso convite. Tá certo. Viver Mais fica por aqui. Até o próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou Reserva da Família Santa Clara. A diferença é clara. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.